Você vai descobrir os segredos dos anjos caídos, o papel de Deus, Adão e Eva, e até o dom especial dos anjos. Antes de começarmos, deixe seu like. Isso ajuda nosso vídeo a chegar a mais pessoas interessadas nesses mistérios. E se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos cheios de revelações e curiosidades. Entre os seres celestiais, cada anjo foi criado com um dom específico. Esse dom não muda e não se perde, nem mesmo após a queda. O que muda é a direção, a forma como o dom é usado. Azrael, o anjo da passagem, possui o dom da sensibilidade espiritual. Ele percebe a pureza das almas e, por isso, antigas tradições dizem que ele chora ao receber inocentes. Não é fraqueza, é compaixão. Seu dom é emoção pura colocada a serviço da transição entre mundos. Samael recebeu o dom da justiça severa. Antes da queda, sua força mantinha equilíbrio. Depois, a mesma justiça se tornou fúria, e sua força virou destruição. Ele não ganhou poder novo, apenas perdeu direção. O dom permaneceu, mas sem propósito, e isso o transformou numa força punitiva e descontrolada. Metatron foi criado com inteligência soberana, diferente de todos. Ele compreende mistérios, conhece o passado e enxerga caminhos futuros. Seu poder é tão grande que um único mover de asas poderia devastar reinos. Por isso, seu uso é raro, ele age apenas quando o Criador ordena. Em Metatron, inteligência e disciplina caminham juntas. No extremo oposto estão os Ophanim, os anjos sem emoção. Não sentem pena, raiva ou alegria. Não interpretam, apenas executam. São a vontade pura em movimento. Por não possuírem desejo próprio, são os únicos incapazes de cair. Sua função é manter ordem, vigiar e sustentar, sem qualquer envolvimento emocional. E então existe Lúcifer. Seu dom era a inteligência interpretativa, capaz de dialogar, compreender funções e interagir com outros anjos. Ele também possuía um arbítrio limitado, suficiente para obedecer, mas não para alterar sua própria natureza. Quando viu a humanidade surgir, acreditou que sua inteligência o tornava apto a guiar os homens, como se pudesse assumir um papel maior do que lhe fora dado. A rebelião nasce desse erro. Lúcifer confundiu capacidade com autoridade. Achou que poderia reorganizar papéis celestiais, anular dons de outros anjos e impor sua própria visão à criação. Essa tentativa dividiu os céus, anjos fiéis ao propósito e anjos que acreditaram na promessa de autonomia. Após a queda, nenhum deles se tornou mais poderoso. O dom permaneceu, mas sem limite e sem luz. O que antes era ordem virou caos. O que antes era serviço virou distorção. Porque o dom nunca desaparece, o que muda é quem o dirige. Você já se perguntou por que Lúcifer teria caído e por que essa narrativa faz sentido ou não? Hoje vamos analisar essa história sob um ponto de vista funcional e lógico, explorando interações entre anjos, humanos e o sistema divino, sem seguir a interpretação moral tradicional. Na tradição, Lúcifer é descrito como invejoso, rebelde e responsável pela queda da humanidade, que precisa se redimir com tempo, devoção e dinheiro. Mas essa explicação apresenta lacunas. Lúcifer, como anjo, não tinha livre-arbítrio humano, apenas autonomia funcional limitada. Humanos foram criados à imagem de Deus, puros e sem frustração, capazes de expansão, e não foram a causa da queda. Punir humanos por algo que Lúcifer fez sem liberdade plena parece injusto e incoerente. Ao analisar sob lógica funcional, Lúcifer possuía uma margem de ação além da função inicial, permitindo escolhas não previstas. Sua ação inicial não foi moral, mas estrutural, explorando a autonomia que lhe foi dada. Ele influenciou humanos, despertando a função ativa, o livre-arbítrio, que antes estava latente. Alguns anjos replicam essa autonomia, enquanto outros, como Miguel, permaneceram alinhados à função. A punição, então, não é por inveja, mas pela extrapolação da função atribuída, e humanos se tornam responsáveis quando sua função ativa é despertada. Esse modelo resolve paradoxos clássicos: justiça divina, causa e efeito, responsabilidade. Por que não seria aceito por teólogos? Questiona a perfeição de Deus ao tratar a autonomia de anjos, propõe causas estruturais em vez de narrativas morais e remove a história simplificada de vilão e culpa humana,
que sustenta sermões, catequese e estruturas de poder. Não é heresia por ser incorreto, mas incompatível com manutenção da doutrina tradicional. Sobre o lado financeiro e social, a narrativa tradicional, ao exigir redenção, via tempo, devoção e recursos, funciona como um mecanismo social de estabilidade e arrecadação. Nosso estudo revela que essa função é independente do mérito humano real, sendo mais um efeito da estrutura narrativa do que da realidade funcional. Lúcifer não caiu por inveja dos humanos, mas por explorar sua autonomia funcional além da função prevista. Humanos se tornam responsáveis ao despertar seu próprio livre-arbítrio. O estudo abre lacunas para novas interpretações, causa e efeito, limites de autonomia, interação entre seres e justiça funcional, sem depender de moralidade ou dogma. Esta é uma possibilidade de compreender a história de forma coerente e crítica, sem ser limitada pela tradição ou pelo sistema financeiro religioso. Lúcifer já havia caído do céu, mas ainda mantinha acesso ao Éden. Sua expulsão foi celestial, não terrestre. O jardim permanecia aberto a seres espirituais, garantido que a tentação acontecesse bem no território de Adão e Eva. A escolha precisava ser deles, o livre-arbítrio era real. Cada passo, cada decisão, era teste de discernimento, autocontrole e fidelidade. Um único anjo caído, Lúcifer, carregava inteligência corrompida, estratégia e habilidade de manipular. A serpente é a metáfora do seu método, silenciosa, invisível, venenosa, precisa. Quando as Escrituras dizem que o homem pisará a serpente e a serpente ferirá o calcanhar, não falam de cobras literais, mas de uma batalha espiritual. A influência tenta atingir onde há vulnerabilidade, mas pode ser enfrentada. A maçã, que muitos veem apenas como fruta, é o fruto do conhecimento proibido que Lúcifer transmitiu. É literal, eles comeram e aprenderam com ele. É simbólico, abriu acesso a conhecimento que não vinha de Deus. O fruto se torna marca do erro, um gesto simples, impacto espiritual direto. Comer revela o espiritual, obedecer a outra voz, desviar do caminho de equilíbrio e proteção do Éden. No Éden, cada anjo caído possuía um dom corrompido, e Lúcifer os reunia em si para fortalecer sua influência. Astaroth, com persuasão e orgulho, ensinava distorções da vontade e desejo de poder. Asmodeus, ligado à luxúria e sedução, incitava desejos proibidos e indulgência. Beelzebu, mestre da ganância e manipulação, semeava dúvida e cobiça. Leviatã, com violência e caos, pressionava medo e corrompia instintos. Samael, com julgamento distorcido, promovia desconfiança e confusão moral. Abaddon, com destruição estratégica, criava situações de queda, conduzindo ao erro indireto. Lúcifer, com inteligência e liderança, reunia todos esses dons, concentrando-os em sua própria ação direta no Éden. Cada gesto, cada palavra, cada insinuação de Lúcifer testava a força de Adão e Eva, sua resistência ao erro e a capacidade de discernir entre o caminho de Deus e a sedução do mal. Cada pequeno detalhe tinha propósito, mostrar onde existia fraqueza e como o humano poderia resistir ou ceder à influência. As Escrituras revelam, mesmo diante de inteligência e dons espirituais, o ser humano permanece sujeito à influência de Lúcifer. Obedecer a Deus ou ceder à tentação é o ponto central do Éden. A escolha consciente marca o início da experiência humana fora do paraíso, revelando a origem do pecado e a necessidade de discernimento em cada decisão. Após a queda de Lúcifer, os anjos que o seguiram perderam sua função original. Seus dons, antes voltados à ordem, foram corrompidos, transformando-se em instrumentos de tentação, orgulho, luxúria e destruição. É essa corrupção que os torna o que chamamos de demônios. Adão e Eva possuíam dons espirituais naturais que funcionavam como armas de defesa. Tinham discernimento e clareza para perceber certo e errado, entender intenções e refletir antes de agir. Possuíam livre-arbítrio e receberam instrução direta, caminhando com Deus no Éden, sendo guiados constantemente. Além disso, tinham percepção espiritual aguçada e autocontrole, capaz de regular pensamentos, emoções e ações, escolhendo resistir à tentação.
Eles se apoiavam mutuamente, formando uma força conjunta contra os anjos caídos. No entanto, Eva foi explorada como ponto de vulnerabilidade. Lúcifer e os caídos aproveitaram essa fraqueza para induzir ao primeiro erro. Adão, por amor a Eva e pelo desejo de protegê-la, cedeu junto, mesmo possuindo discernimento e armas espirituais. A punição física para Adão e Eva foi a expulsão do paraíso, a separação do estado de equilíbrio e proteção do Éden. Eles não foram enviados ao inferno espiritual, mas seu erro abriu a vulnerabilidade da humanidade à influência dos anjos caídos. Apesar do erro, receberam perdão, preservando a possibilidade de reconexão e salvação com Deus. Esse ato marca o início da exposição humana ao pecado e à corrupção, sem condenação imediata, e abre o caminho para a atuação de Lúcifer, mostrando forças em ação dentro da ordem espiritual. Adão e Eva sentiram as consequências de suas escolhas, a perda da proteção do Éden e a necessidade de discernir e resistir às influências externas. O livre-arbítrio permanece para cada ser decidir, seguir as normas de Deus ou de Lúcifer, assumindo as consequências de suas escolhas, incluindo o destino após a vida. Assim como Adão e Eva experimentaram, sua descendência terá sua própria escolha, podendo seguir no paraíso, lugar de Deus, ou no inferno, morada de Lúcifer. Cada pecado capital que surge na humanidade é uma manifestação dos dons corrompidos dos anjos caídos. A palavra demônio surge mais tarde para nomear esses anjos e suas influências. Você vai descobrir os segredos dos anjos caídos, o papel de Deus, Adão e Eva, e até o dom especial dos anjos. Antes de começarmos, deixe seu like. Isso ajuda nosso vídeo a chegar a mais pessoas interessadas nesses mistérios. E se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos cheios de revelações e curiosidades.